Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Letícia, sejam bem-vindos ao canal Letícia Artes e eu tô aqui novamente trazendo uma dica pra vocês para a cozinha super linda, como eu tô reformando, repaginando, na verdade, a minha cozinha da minha casa. Então eu trouxe algumas ideias aqui bem bacanas pra vocês e dessa vez eu resolvi fazer uma cortina bem simples aqui pra minha cozinha, porque eu fiquei com um espaço bem pequenininho, mas que você pode fazer na tua casa também de uma maneira bem simples, vai ficar super linda. Então se você quer saber como eu fiz essa cortina romana, que você viu aí na capinha do vídeo, me acompanhe. Bom, essa daqui é a janela da minha cozinha, que eu vou colocar a cortina e eu vou prender ela embaixo desse móvel que eu coloquei aqui na janela. E a medida que eu tenho aqui é de 2 metros por 60, tá? A altura que eu vou colocar é até nesse batentezinho branco que vocês estão vendo aqui. Então, eu comprei o tecido chamado musseline e esse tecido, gente, ele é justamente bem fininho, porque eu quero ter um pouco de privacidade aqui, poder abrir a janela, já que a minha janela dá de frente para a rua, e também não tampar a claridade que vem natural de fora da rua, tá bom? Então, é ele que eu vou usar. E que eu vou fazer 2 partes da cortina, vou fazer em 2 bandas. Então, eu recortei esse tecido 5 centímetros de cada lateral para fazer a bainha e a barra, tá? Então, eu começo marcando 5 centímetros na lateral com essa giz de cera amarelinha para não manchar o tecido. Marco em toda a beirinha e depois eu vou vincar essa parte para me facilitar na hora que eu for fazer a minha costura. Então, eu pego ela, dobro em toda a marquinha que eu fiz com o lápis de cera e vou passar o ferro aqui em cima para poder fazer a marcação. Com cuidado, tá, gente? Olha a temperatura, porque esse tecido ele é bem delicado, então pode queimar. Depois que eu fiz esse vinco aqui, eu vou pegar a beirinha desse tecido, que são as laterais, e vou dobrar para o lado de dentro e novamente eu vou passar o ferro aqui em cima. Assim eu tenho uma bainha dobrada, tá? Eu vou depois pegar os alfinetes para facilitar e não ficar saindo dessa marca e prender toda a extensão desse tecido onde eu passei o ferro. O próximo passo é fazer a costura. Eu tô fazendo a costura aqui na mão, mas na sequência vocês vão ver que eu mudei a costura e fiz a máquina. Então, se você tiver a máquina de costura, já pode fazer direto, mas também dá certo fazendo na mão, tá bom? Depois de fazer a costura toda na lateral, eu vou fazer também a bainha na parte da barra da minha cortina, só que dessa parte da barra eu vou fazer ela um pouquinho mais larga, tá? Então, você preste atenção na altura que você vai deixar a sua cortina para você dividir certinho o tamanho da barra e na parte de cima para ficar a altura certa. Como a minha tem 60 centímetros, eu fui medindo aqui e deixando não... Bom, aqui na parte de cima eu também fiz a mesma coisa, só que fiz mais fininha. Como vocês podem ver aqui, eu passei toda a costura à mão, mas depois eu pedi para uma amiga passar na costura na máquina, como a minha máquina estava ruim. E aí eu vou retirar essa costura de dentro, que foi a costura à mão que eu fiz. Eu preferi como o pano é mais delicado, eu preferi com a costura da máquina, ficou mais bem feitinho, tá, gente? Então, aí fica a critério de vocês, mas também dá certo do outro modo, só fazer os pontos bem pequenininhos. Depois de fazer isso, eu vou pegar agora a cola quente e vou aplicar nessa parte mais fina, que é a parte de cima da minha cortina, e vou colocar um velcro. Eu vou colar o velcro, esse velcro é aquele usado em bermudas mesmo, você consegue encontrar ele em lojas de aviamento para vender, tá, gente? Vende por metro também. Então, eu já fiz aqui, ó, certinho a medida do velcro para poder colar. Se você tiver a máquina, então é melhor costurar, tá? Fiz isso em toda a extensão do tecido na parte de cima. Depois recortei as beirinhas que ficaram sobrando ali para ficar bem bonitinho. E agora eu vou usar essa madeira aqui, que vai ser a base de onde eu vou prender minha cortina, como eu falei pra vocês. A medida dessa madeirinha, que é um sarrafo, que você encontra aí fácil nas marcenarias, é de 2 por 2, tá? A largura dele, e 1 metro de comprimento, tá? Que é o tamanho certinho do que eu vou precisar para colar aqui a minha cortina.
Eu vou usar para colar, na verdade eu tô falando cola porque é o velcro, esse que a gente usa em roupas mesmo, bermuda. Então, esse é o efeito que o velcro faz, acho que muita gente conhece, é encontrado em lojas de aviamento, como eu já disse. Para prender ele aqui, eu vou usar o grampeador. Só que você tem que prestar atenção e prender ele na frente, não onde tá esses furinhos. Esse furinho é onde vai pegar no fundo do meu armário que eu vou prender para fixar com o parafuso. Então, a gente vai botar aqui na frente, nessa parte aqui. Eu vou grampear ele todinho aqui com esse grampeador de tapeceira, tá? Feito isso, eu vou agora dobrar o meu tecido, a minha cortina, ao meio, dessa forma, e vou colocar uns alfinetes só para me auxiliar aqui, tá? Como tem 60 centímetros, eu preciso dividir essa parte da cortina do meio em 3. Então, eu medi aqui 15 centímetros e coloquei um alfinetinho, como vocês estão vendo aqui, no espaço de 15 centímetros, tá, gente? Até o último. E em cada medida dessa, em cada 15 centímetros, eu coloquei uma argolinha dessas de metal. Mas pode ser argolinhas transparentes também, que dá certo, tá? É que eu não encontrei a transparente. E aí, a gente vai ter que costurar essas argolinhas de uma maneira que ela fique bem sutil, uma costura bem leve, mas que ela fique presa. E aí, vai ficar assim, depois eu abro esse tecido e dou uma esticadinha, só para não ficar com aquela marquinha da costura no outro lado. E agora, eu vou fazer a mesma coisa nas laterais da cortina. Sendo que aqui nas laterais da cortina, eu vou medir mais ou menos uns 8 centímetros para dentro da cortina, que é onde eu vou colocar as argolinhas da mesma forma que eu fiz aqui no meio. Já coloquei as da beirinha, tanto nessa ponta, no meio e como na outra ponta. Ela vai ter que ficar assim, como vocês estão vendo aqui. Agora, eu pego a cortina, viro ela ao contrário e vou colocar ela no velcro, na madeira. Eu vou fazer isso para facilitar, para vocês visualizarem melhor como eu vou passar a cordinha que vai fazer todo aquele mecanismo de levantar e descer a cortina, tá? Então, eu acho que vai ficar bem mais fácil. Eu virei ela ao contrário e agora eu vou passar as cordinhas por dentro da argola. Só que antes disso, eu vou precisar de fixar esses ganchinhos de metal, que são bem fáceis de encontrar também em material de construção, tá? Do lado de onde eu fiz a marcação ali do furinho para prender. No caso, eu vou seguir essa linha da argola, ela tem que acompanhar a reta da argola para funcionar no final, tá bom? Então, eu acompanhei aqui, fixei a minha argola com o parafuso. Ela já vem com a pontinha já rosqueada, tá, gente? E aí, deixei na posição. Já fiz tanto no meio como nas pontinhas. Agora, eu vou usar esse cordão, que é uma corda de cetim, mas pode ser um barbante, pode ser uma fita de cetim também, que vai funcionar, desde que deslize, tá? E aqui eu vou começar colocando a corda, amarrando aqui pelo finalzinho da argola. Então, eu vou começar pelo lado de cá, passo pelas 3 argolinhas da ponta da cortina. Lembrando que sempre o começo da ponta é o que vai ficar pro lado do meio da janela. Então, você tem que prestar atenção nisso. Passo na primeira argola da madeira, na segunda e na terceira. E aqui eu deixo um pedaço de corda para a gente poder puxar, subir e descer essa cortina. Eu vou fazer isso e vou cortar esse excesso aqui no fundo, onde eu comecei colocando a argola, dou um nozinho. Ou um lacinho, se preferir, porque toda vez que você for lavar a cortina, você vai ter que retirar essas cordinhas, tá? E agora eu vou fazer a mesma coisa na parte do meio. Venho com outra tira
passo aqui no fundo, passo na do meio, na de cima e na argolinha que tá na madeira, na primeira e na segunda, que seria a última, tá, gente? Deixo o excesso de cordinha junto com a outra que ficou lá, recorto aqui, dou um lacinho novamente, então cada primeira argola vai ter um lacinho. E na última eu também faço a mesma coisa. Então, aqui na última é somente nessa carreirinha e deixo o excesso de cordinha sobrando. Dou o lacinho aqui na primeira argola que eu enfiei e pronto. Agora eu vou unir todas essas pontinhas que ficaram soltas, dando um nozinho e vou puxar para vocês verem como funciona. A ideia é essa, tá, gente? Então, ó, aqui dá pra ver que dá pra fazer, dá pra ficar bem bacana, né? E depois disso, é só colocar no lugar. Bom, um lado aqui, ó, eu já coloquei. Então, eu vou colocar essa madeirinha, vou prender, como eu falei pra vocês, do outro lado, tá? Então, eu já coloquei aqui, ó, o parafuso e tá com a argolinha. Então, eu vou começar prendendo por aqui embaixo da minha madeira. Se você for colocar na parede, você vai ter que fazer um furinho pra ficar mais com a bucha, né? E ficar tudo certo, tá? Depois de presa, agora a gente vai colocar o paninho. Então, eu começo, ó, coloco o meu velcro aqui, prendo aqui. Vou ajeitar bem fácil. Colocar. E aí, cada tirinha vai passar lá dentro da argolinha, como a gente falou no começo. É só puxar, ó, que ela vai. Gente, olha que legal. Ai, eu fiquei tão feliz. Olha, que lindo. Olha isso. Muito lindo, né? Depois de colocar a cortina aqui no lugar, eu passei a cordinha, como eu falei pra vocês, pro lado de lá e a outra pro lado da beira de lá. Então, pra fazer um acabamento aqui na pontinha, eu vou recortar aqui, ó, e vou passar essa pontinha aqui, essas pontas por dentro de uma conta. Eu tô usando aqui uma conta dessas de madeira, tá? E vai servir pra gente amarrar. E como eu vou prender, né? Como eu vou fazer pra amarrar e prender ali? Eu vou usar esses ganchinhos aqui, que são ganchinhos de parede mesmo. Vou usar esse branquinho aqui, que acho que é mais bonitinho. Resolvi mudar, usar esse, tá? Bom, se você quiser criar um peso na sua cortina, você pode estar colocando uma varinha. Eu não vou colocar aqui porque eu acho que a minha ficou ótima sem a varinha, tá? Mas aí você vai cortar a vara do tamanho do tecido que você vai usar e ela vai ficar assim, ó, tá? Então, isso vai fazer com que a sua varinha ela fique com um pezinho aqui. Na hora de você abrir e fechar, ela vai ficar, ó, ela já vai descer mais rápido e na hora que ela for subir, tá? Eu vou deixar a minha sem, que eu acho que ela ficou com um caimento ótimo, não precisa de colocar a varinha por enquanto. Então, agora, como eu quero muito ficar olhando pra minha cortininha, assim que eu vou colocar. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de compartilhar o vídeo com seu amigo e dar um like esperto aí pra ajudar na divulgação do canal. Se por acaso você não for inscrito ainda, aproveita e clica aqui, ó, inscreva-se e também no sininho para ativar a notificação de quando eu libero os vídeos aqui. Eu libero o vídeo toda semana para inspirar você que tá aí do outro lado. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e beijo, beijo!